Muito bem. Bem-vindos ao nosso módulo Segredos de Deus. Gente, recapitulando, nós tivemos aí, em primeiro lugar, um aprofundamento do nosso entendimento de cultura de honra, o que a gente viu que é a sedimentação para que a gente possa ter a cultura necessária ao influenciar o mundo, amém? A gente viu que sem a cultura de honra, a gente não vai ser levado a sério pelo mundo. Sem cultura de honra, a gente não vai conseguir estender o reino de Deus, a gente não vai conseguir criar relacionamentos, a gente não vai conseguir enxergar as pessoas como elas realmente são, e assim a gente vai acabar morrendo em guetos. A gente viu, depois de cultura de honra, como traduzir a Deus, né? Então ampliamos um pouco os nossos conceitos de profecia. Vimos como que a cultura de honra é trabalhada através da profecia. E o quão que é importante nós levarmos a palavra de Deus através da profecia, buscando restaurar os relacionamentos das pessoas com Deus, buscando restaurar o nosso próprio relacionamento através das palavras proféticas com Deus, não é? E hoje vamos continuar o estudo, agora não de profecia, mas de palavra de conhecimento, do mesmo autor, né, de Traduzindo a Deus, Chambols. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira assim um pouco diferente, né? E eu queria começar esse módulo, Segredos de Deus, nos remetendo aqui à Rainha Esther. Quem que foi a Rainha Esther? Uma mulher que tinha um dom. Ela tinha um dom, o dom da beleza. E essa mulher, durante um período muito difícil, né, para o povo hebreu, ela foi levantada por Deus como uma representante do povo. E uma representante que tinha que representar um povo, o seu povo cativo, numa terra estrangeira, onde você pode pensar, a rainha é que nem a primeira dama, né? Super bem tratada, mais ou menos, né? A rainha que chamasse o rei de forma inconveniente sofria pena de morte. A Esther, vivendo numa cultura que não era dela, mostra a palavra de Deus o quanto que ela tinha que se produzir para estar diante do rei, passando camadas e camadas de maquiagem, vestes que não eram as habituais para ela, para se reportar a um rei que poderia matá-la a qualquer momento, só pelo fato dela ser talvez um pouco inconveniente. E ela foi levantada por Deus para representar uma nação que era cativa no estrangeiro, uma nação que não tinha direitos, e estava ali, próximo ao extermínio. E essa mulher, recebendo graça de Deus, ela conseguiu obter graça diante do rei. E olha só o que aconteceu com a Esther. Lá no capítulo 7, versículo 2, diz assim: Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Esther era uma mulher completamente avessa a tudo que acontecia no palácio. Mas ela se colocou à disposição de Deus com o objetivo de salvar o seu povo. Vocês acham que a Esther, ela chegou para o rei e falou assim: Ei, rei, seguinte,
como é que ela estava por dentro para ela se colocar diante do rei e nesse momento fazer um pedido que tiraria o seu povo da rota de extinção. Será que ela estava com medo? Será que ela estava... Será que ela sabia o real risco que ela sofria por, às vezes, fazer um pedido ao rei que fosse inoportuno? Diante de toda aquela cultura que era estranha, muitas vezes esquisita, será que Deus está te chamando para, assim como Esther, ir para um lugar em que você se sinta, às vezes, até desconfortável? Um lugar onde, muitas vezes, você tem um dom para atuar. Porque Esther tinha um dom. E era um dom que chamou a atenção do rei. Mas ela foi, através desse dom, levada para um lugar desconfortável. Um lugar onde ela se colocou, ela se permitiu estar numa posição para salvar o seu povo, uma posição de vida ou morte. Talvez ela não quis, aliás, muito provavelmente ela não quisesse estar ali. Ela gostaria, pô Deus, por que você não chamou outra pessoa? E será que a zona, a área de influência que você circulou hoje, você circulou a área de influência no seu caderno? Circulou? Será que essa área de influência, que você circulou é aquela realmente para a qual Deus está te chamando? Ou você circulou só porque talvez seja mais confortável para você? Ou talvez, ainda que seja desconfortável, você sabe, eu tenho dom para atuar aqui. E assim como Esther atuou diante do rei, eu posso fazer a diferença. Porque sabe o que acontece quando você não tem uma Esther para fazer a diferença? Uma mulher, Rodrigo, que se colocou diante do rei. Por várias vezes, o rei ofereceu a ela: o que você quer? Me pede que eu te dou. E no momento certo, ela usou o dom que Deus tinha dado para ela. A sabedoria que o Senhor deu para ela, através de toda uma estratégia, para pedir a salvação do seu povo. Mas quando não existe uma Esther, acontece o que você vai ver em Mateus capítulo 14. Eu queria que você prestasse muita atenção para isso. Mateus capítulo 14, 6, versículo 6 a 10 diz o seguinte: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Da mesma forma que Esther agradou ao rei. A filha de Herodias dançou e agradou a Herodes. E por isso prometeu um juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. Para cada Esther que não se apresenta à vontade de Deus, existe uma Jezabel, pronta para fazer o maligno. Você está pronto para se apresentar na sua área de influência? Mesmo às vezes, como Esther, sendo desconfortável. Olha só, a primeiro momento, essa área de influência é maravilhosa. Olha, eu estou no palácio. A minha vida vai mudar. Antes eu era cativa, agora só a Esther tinha, se eu não me engano, 7 ou 9 mulheres que cuidavam dela, ela é assistente. Agora vão cuidar de mim. Você está recebendo o dom, você está recebendo um chamado, muitas vezes esse dom ele te traz facilidade para se mover naquela área. Mas ao mesmo tempo é uma área que vai te propor desafios. Agora, quando você não toma o seu lugar, alguém vai tomar ele por você. Quantos de nós estamos
embriagados pelo mundo e não nos permitimos tomar o lugar que o Senhor tem preparado para a gente. Fechamos os nossos olhos para os nossos dons, nossos talentos, nosso chamado, nossa vocação em Deus. E o inimigo é muito astuto. Quando a gente não se apresenta, alguém vai se apresentar. Meus irmãos, e porque a igreja tem se omitido. A mídia tá essa porcaria que a gente vê. Porque a igreja tem se omitido, o Congresso Nacional é essa lama, esse mar de lama que a gente vive. O Supremo Tribunal Federal. Porque a igreja tem se omitido. Quando a Esther se omite, a Jezabel toma o lugar dela. Romanos 8,19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Meus amados, hoje é o dia de tomar posse daquilo que Deus tem para você e se posicionar. Porque essa escola sobrenatural, o ano 2, não é ano da gente ficar aqui só recebendo conhecimento. É ano da gente se posicionar, da gente colocar a mão na massa. Porque eu sei que você tem o desejo de transformar essa nação, senão você não estava aqui. Você tem o desejo de influenciar, levando a palavra de Deus junto com você. Se posicionar como Esther se posicionou mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de uma ameaça de morte. Mas é o seu chamado, meu irmão. É o seu chamado. E a criação está ardendo com a expectação da sua manifestação. É a sua manifestação aonde você foi chamado para se manifestar. E olha só, quantas vezes eu escuto isso na igreja? Quantas vezes? Milhares de vezes. Bruno, eu não sei qual é o meu chamado. Mas você tem o dom. Você tem a certeza do dom. Amém? Porque muitas pessoas... A minha vida mudou com a escola sobrenatural. A minha vida mudou. Eu tenho certeza que a sua também, se não mudou, foi muito influenciada. Senão você não estava aqui no segundo ano. Você tem certeza do dom que o Senhor já te deu. Você tem certeza que você pode ouvir a voz de Deus. Então para de esperar. Não, quem sabe, quando eu terminar a escola sobrenatural, aí Deus vai me falar qual é a minha área de influência. Está amarrado, meu irmão. Porque Ele está falando agora. Ele está falando agora. Aliás, Ele já falou há muito tempo. Já está dentro de você essa resposta. Está no seu coração. Está ardendo dentro de você. Só que às vezes arde tanto e inquieta tanto que a gente se vira. E o mundo, Janice, chama tanto a nossa atenção que a gente se ludibria, se enebria das coisas que estão ao nosso redor. Porque a Esther podia ter feito isso, não podia? Aí, agora eu estou bem. Posso comer churrasco todo dia. Agora eu tenho gente para me servir. Eu tenho a roupa da moda. Eu posso passear. Não sei se podia, né? Mas digamos que pudesse passear. Pelo menos no castelo eu podia, mais ou menos, passear. Tem uma cama gostosa para dormir. E assim, muito cristão deixando os prazeres do mundo te enebriarem ou se... Mas a criação está ardente, esperando pela sua manifestação. Amém? Hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de buscar qual o segredo que Deus tem em relação à sua área de influência. Qual o passo que você tem que dar.
Daniel 2:25. Então Arioque, depressa, introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe: assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então você imagina Daniel. Daniel é aquele homem, homem de Deus, homem completamente avesso àquilo que se passava no palácio. Tanto é que optou por ter uma alimentação, uma conduta diferenciada, por conta da sua santificação, do seu pacto com Deus. Daniel, imagina! Daniel entrando, sendo chamado para fazer uma assessoria na Rede Globo de televisão. Não vou não. Não vou não. Porque o rei Nabucodonosor, ele é muito mau. Ele é ímpio. Ele é das trevas. Daniel foi ou não foi? Foi? Esther foi ou não foi? Ah, foi também? Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Olha só. Nabucodonosor disse: certamente o vosso Deus, Shabalacantamanaias. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios. Tem homem de Deus faltando. Que deve tomar sua posição junto às artes, junto à mídia, junto ao Supremo, ao Judiciário, ao Executivo, ao Legislativo. Porque o nome de Deus precisa ser reconhecido através da sua vida. Amém. Daniel podia ter se calado. Ele podia ter deixado todos os sábios que foram chamados antes dele morrerem. Mas Daniel escolheu se posicionar, porque só ele podia se posicionar. Se ele não se posicionasse naquele momento, ia ter uma Jezebel lá, um outro sacerdote maluco. Embaixador do capeta. Mas ele escolheu se posicionar para engrandecer o nome de Deus. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Você foi chamado para estar. Você foi chamado para influenciar o governo em cada uma dessas 8 áreas de influência. Porque se você não for, o diabo tem um substituto para você. Daniel se apresentou num lugar onde, assim como Esther, ele não tinha identificação nenhuma. Provavelmente não queria estar ali, tinha medo de estar ali. Mas se apresentou. E ele engrandeceu o nome de Deus e foi posto sobre governador de toda a província da Babilônia. Para influenciar a condução, para proteger o seu povo, para proteger a palavra de Deus, para influenciar o rei, influenciar as pessoas, influenciar a vida. E por causa de homens como ele, a palavra de Deus permaneceu durante todo o período do exílio. E chegou a gente até os dias de hoje. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Agora eu quero te perguntar. Daniel estava trancado em casa esperando a salvação? Ou, vendo a oportunidade, ele sabia do dom dele. Ele sabia que ele tinha dom de interpretação. Ele sabia que ele tinha um dom profético, um dom de intercessão. E ele viu a oportunidade. Opa, eles estão precisando do meu dom aqui. É nessa área de influência hoje. Qual que é a sua?
Qual que é a sua? Porque estão precisando do seu dom lá. Agora, se a gente ficar esperando o ônibus da salvação chegar, trancado dentro de casa, o mundo vai continuar no maligno. Daniel se apresentou. Nabucodonosor se converteu? Não. Depois dos animais, né? Depois dos animais. Naquela época, quando ele interpretou o sonho, pelo contrário, ficou pior. Mas ele reconheceu o poder de Deus. Amém. E ele constituiu Daniel sobre governador. Ele deu autoridade, ele deu influência, ele permitiu que o poder de Deus, através da vida de Daniel, influenciasse a sua nação. Muitas vezes a gente vai ser levado para uma área de influência onde a gente não vai converter. Mas a gente vai influenciar. E vai influenciar como? Como que a gente vai influenciar? A gente vai influenciar com os princípios de Deus. Amém? Daniel foi usado para manifestar a glória de Deus? Sim. O próprio rei reconheceu. Está na hora de novos Daniéis se levantarem, cada um na sua área de influência. Amém? Você está disposto? Você está disposto? Amém. Você está disposto? Tá? Tá? Está disposto a passar pelo desconforto, muitas vezes? Está disposto, às vezes, a entrar numa coisa nova que você não está fazendo hoje? Tá? Está disposto a sair da sua casa, onde você tem orado muito, mas talvez feito não tanto? Gênesis 41, 38 a 41 diz o seguinte: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como esse, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Meus amados, Babilônia, Egito, José não tinha nada com isso, cara. José não tinha nada com o Egito. José tinha aversão aos deuses do Egito. Porque ele sabia que só existe um Deus. Mas ele se posicionou. Ele foi lá diante de Faraó. E ele escolheu manifestar a glória de Deus. Ele escolheu... Vocês têm noção do que aconteceu com José? José foi fazer uma coisa para a qual ele sabia que tinha um dom. Ele não tinha um dom de interpretação? Ele tinha um dom de sabedoria? E ele foi chamado ali na presença de Faraó. Você sabe o que podia ter acontecido naquele momento? A mesma coisa que podia ter acontecido com Esther e com Daniel. Ele podia ter morrido naquela hora. E às vezes a gente fica com medo de passar o ridículo. Às vezes a gente fica com medo de sair da zona de conforto. Às vezes a gente fica com medo de empreender algo novo. Ah, mas isso aqui eu herdei. Ah, mas isso aqui eu... Mas o que o Senhor tem colocado no teu coração? O que tem gritado no seu coração? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Como não foi para José, não foi para Daniel, não foi para Esther. Exige trabalho. Existe posicionamento. Exige noites que você vai ter que projetar. Dias que você vai ter que trabalhar. Tempo de oração. Exige uma atitude de honra para aqueles que não têm honra. Exige uma atitude de amor, João, para aqueles que não sabem o que é isso, cara. Você está disposto a viver isso de verdade? Porque se você tiver, Deus tem um lugar para você. Um lugar de influência. Deus tem um lugar de influência. Como Ele fez com a Esther, com Daniel, com José, onde você vai poder usar os seus dons
e ser reconhecido por isso. E glorificar o nome de Deus através disso. E o faraó, mais uma vez, assim como com o Daniel, o faraó reconheceu ali o nome de Deus. Agora, José estava trancado em casa esperando salvação? Não. O faraó se converteu? Não. Mas José foi usado para quê? José foi usado para manifestar a glória de Deus? Sim. José salvou o povo de Israel? É por causa de José que você está aqui hoje? Não. Se José não tivesse salvado o povo de Israel, você não estava aqui hoje. Também é. Assim como Abraão é nosso pai na fé. José foi um homem que trabalhou pelo Evangelho, sem ter havido o Evangelho ainda. Muito antes disso, amém? Amém? O trabalho dele fez que você chegasse aqui hoje também. E você? Quantas vidas? Porque tem lugares, Sérgio, tem lugares que só você pode ir, cara. Tem pessoas que só você pode alcançar, só você. Eu não posso. Zorildo, tem ciência que você sabe, que o Ângelo não desconhece. Tem meios, ambientes em que você pode entrar. E se você não entrar, se essas pessoas não forem encontradas através da tua vida, o diabo tem uma pessoa para levar para lá. Tem uma pessoa para influenciar. Tem um encontro para fazer. Porque para cada Esther que não se manifesta, existe uma Jezabel. Só que eu sei que você está aqui porque você quer se manifestar. Você quer manifestar a glória de Deus que está dentro de você. Está na hora de novos Josés se levantarem, cada um na sua área de influência. Amém? Amém. E olha só, a gente fala muito de governo, né? Esther, Daniel, José. Só que aqui, ó, em Êxodo, olha que incrível que pode acontecer através das nossas vidas. Através da sua área de influência. Em Êxodo você vê a primeira passagem em que o Espírito de Deus ele interage com o ser humano. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor. E para criar invenções para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E em lapidar de pedras para engastar e em entalhar madeira e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul, e em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. O seu chamado, e às vezes você pode falar, pô, o Bruno tá falando só de governo. Não, tô falando de tudo. Todas as áreas de influência. Eu não sei qual é o seu dom, qual é o seu chamado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em você. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você quer influenciar. E você quer levar. E você quer se apresentar como Esther se apresentou. Como Daniel, como José. Como os artífices. Se apresentaram diante de Deus e se dispuseram a fazer algo maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Eles manifestaram a glória de Deus através das suas criações. E eu tenho certeza que aquilo que Deus fez através da vida deles era tão bom que levava as pessoas a se entregar a Deus. Amém. Amém. Porque senão Deus não teria todo esse trabalho. Você imagina a obra de um arquiteto que manifesta a glória de Deus? Você imagina um economista que consegue... Olha que coisa interessante. Criar uma nova moeda que pode beneficiar comunidades, nações. Você imagina um homem que pode, através do cinema, levar essa glória do Senhor, aonde talvez nenhuma pessoa pudesse.
chegar. Será que as criações dos artífices faziam com que as pessoas levassem seus pensamentos a Deus? Será que o dom dos artífices fazia com que... Lembra qual que é a finalidade da profecia? Restaurar o relacionamento? Será que a sua influência, na sua área de influência, ela pode restaurar os relacionamentos das pessoas com Deus? Pode impactar, pode levar um vislumbre de Deus num momento em que a gente está vivendo, em que cada vez mais as pessoas desacreditam da presença do nosso Criador, do nosso Salvador. Você pode manifestar isso através da sua arte, através do seu ofício, através do seu dom. Você precisa estar no governo? Não. Qual é a sua área de influência? A gente viu, para mim essa ilustração da Esther é muito forte. Fala muito. Como é que existem duas passagens tão parecidas na Bíblia, uma usada por Deus e uma usada pelo maligno. E a gente aprende com isso, como se posicionar. Eu quero que agora você feche seus olhos. Não feche ainda não. Você vai fechar os seus olhos. E você vai buscar uma confirmação do Senhor. Porque a partir de hoje... Chega! Chega! De ficar parado, esperando. Chega! Tá na hora de agir. Chega! Porque tá muito ruim. O mundo já é maligno. Só cada vez mais maligno. E as igrejas cada vez mais cheias. E o mundo mais maligno. Então, na hora de sair da igreja, amém? Amém. São 8 horas de influência, não são? Então, o Senhor vai falar com você. Você lembra como ouvir a voz de Deus lá do ano 1? Lembra? São 4 passos. Lembra dos 4 passos? Você aquietar. Visão. Isso. Visão, você focar em Deus. Não é? Focar em Jesus, permitir os pensamentos espontâneos e escrever. E é isso que você vai fazer. Eu quero que agora, nesse momento, você se permita confirmar do Senhor. Deixa Deus falar com você. Eu vou fazer uma oração. E eu quero que depois dessa oração... Você tem papel e caneta aí? Quem não tem, levanta o braço que o Thiago está distribuindo aqui, ó. Todo mundo tem? Depois dessa oração, eu quero que você escreva uma carta de Deus para você. É rápida, hein? É uma cartinha. É coisa rápida, é um bilhete. Dizendo o seguinte: meu filho, eu tenho te dito, seu dom é esse, sua área de influência é essa. Você sabe. Não é de hoje que Deus está falando contigo. Não é de hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Tu és Deus que fala, Senhor. Te peço uma confirmação para que todos nós possamos agora nos posicionar, Pai, como Esther se posicionou, Pai. Eu repreendo, Senhor, aqui a omissão de cada um de nós. Está repreendida. E eu declaro que o diabo não vai tomar os lugares que o Senhor preparou para cada um aqui. Existe um lugar preparado, uma área de influência preparada, pelo menos uma, preparada para cada irmão aqui. E eu declaro que o diabo não tem poder. Não tem poder para desviar o direcionamento que o Senhor está dando agora. Espírito Santo de Deus, fala. Pode ficar à vontade para escrever aquilo que o Senhor está falando contigo. Qual a área de influência, como que você deve atuar, um esboço, um vislumbre daquilo que Deus tem para você.